Olá, bem-vindo ao podcast Eu, Antifrágil. Hoje nós vamos falar sobre gestação e puerpério, um momento tão especial e delicado para todas as mulheres. E eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje a enfermeira obstetra Bruna Ramos, que ela é consultora internacional em amamentação. Bem-vinda, Bruna! Eu agradeço a oportunidade da gente estar falando a respeito de um assunto que ainda é tão pouco falado dessa maneira como vamos tentar abordar, né? Que é a gestação e o puerpério, do ponto de vista que deveriam ser enfocado, vivido, né? A gente se preocupa com tantas coisas durante essa fase e esquece de dar a devida importância ao que nos vai proteger da fragilidade dessa fase. Muito se fala, né, durante a gestação, qual a roupinha a gente vai escolher, qual a cor do enxoval, que dia vai ser feito o chá de bebê, mas pouco se fala em como a gente pode acolher essa gestante, que desde o início da gestação, ainda antes de saber que está grávida, já acaba tendo todos os sintomas e também as consequências boas e não tão boas da gestação, porque não é apenas flores, né, Bruna? Na verdade, a gestação, a gente vive um momento muito especial e consegue direcionar a atenção para o que a mídia vende, na verdade, né? Que é a roupinha, o quartinho, a cadeira que vai balançar o bebê após o nascimento. Mas a informação, o que vai realmente fazer a diferença, o que vai proteger essa mulher, né, depois que esse bebê nasce, ela é muito pouco vinculada, né? Então, a gente fica à mercê de uma mídia que quer vender o que não vai fazer a verdadeira diferença depois, né, que esse bebê nascer. Eu percebo também o quanto as gestantes ainda não têm acesso à informação rápida e fácil sobre sono do bebê, sobre como vai ser a sua gestação. E recentemente eu li um artigo que dizia que as mães que estão mais tranquilas e que não têm depressão, tanto na gestação quanto no pós-parto, os bebês dormem melhor. E isso não é para que a mãe se sinta culpada, bem pelo contrário, é para que a gente consiga enxergar isso e ver que se essa mulher ela estiver amparada durante todo esse processo de transformação, que é a maior transformação da mulher, com certeza esse bebê também estará bem, também estará mais acolhido. Isso é a realidade mais nua e crua que a gente tem. Porque a gente chama de rede de apoio quem vai ficar, né, nesses momentos depois que o bebê nasce, né, que vai ajudar essa mulher e essa família, né? E às vezes essa rede de apoio é que vai tornar essa mulher frágil, porque o ser humano ele é especialista em comparar e dar solução para um problema. Mas às vezes essa mulher ela não quer a solução, ela só quer o acolhimento. Uhum. Até porque aquela solução talvez não caiba na família, né? Então assim, a falta no relacionamento do pai e da mãe, porque a paternidade hoje ainda ela é facultativa, né? O pai ele vai assumir as responsabilidades e vai fazer realmente o papel do pai se ele tiver essa consciência, né? Se não tem a consciência, essa mulher ela vai estar sozinha nessa fase, o que torna tudo muito mais complicado, né? E o pai, o papel, além do apoio financeiro, emocional, ele tem o papel de proteção, né? Então, a mulher ela vai estar no momento de vulnerabilidade, ela precisa ser protegida. Como que você pensa que acontece essa proteção? Essa proteção ela acontece até no pai dando limite para essa rede de apoio do que é para ser feito, do que não é para ser feito. Porque às vezes a mãe ela quer ajuda para lavar uma louça, para varrer a casa, para dobrar uma roupa.
mas aquela rede de apoio, ela quer ir para ficar com aquele bebê no colo. Exatamente. Né? Que talvez não seja isso que a mãe quer. E a responsabilidade da mulher nessa hora é de buscar também a informação, porque a amamentação, ela não é um ato fisiológico, que eu encosto esse bebê no peito e ele vai mamar. Não, existe muitas coisas que acontecem, muitos problemas que acontecem na amamentação, que eu preciso de informação, né? Então, você falou da gente buscar informações práticas. Existe muita informação na internet, mas pouca informação que realmente vai fazer a diferença. São informações equivocadas. Então, a importância de estar procurando uma informação que realmente faça sentido, que te ajude com embasamento científico. Então, assim, a gente compra muito curso que pode, vende a solução de um problema. O seu bebê dormindo em 3 dias. E não é isso, né? Então, assim, o bebê, ele não vai dormir assim que ele nasce, porque ele tem necessidade fisiológica de mamar de 3 em 3 horas. E aí, assim, as pessoas vendem que esse bebê precisa dormir lá no cantinho dele, que não pode chorar, problematizam uma criança que não tem problema. E aí muitas vezes se recorre à rede de apoio quando na verdade essa rede não se torna apoio, se torna rede de julgamento, rede de críticas, né? E aí a mãe acaba se tornando ainda mais vulnerável para esse mundo novo. E eu recentemente passei pela minha segunda gestação, segundo puerpério, e eu percebi que muitas vezes o que a mãe deseja não é que você chegue e pegue o bebê. Muitas vezes o que ela quer é apenas que você sente com ela, converse com ela, tire um tempo para perguntar como essa mãe está, porque ela está tão imersa nessa rotina, tão imersa naquele cuidar do bebê que não é fácil, não é como mostra na televisão, que é muito lindo, todo mundo arrumado, incrível. Muitas vezes o que ela quer é apenas conversar, né? Que você consiga enxergá-la, apoiá-la e perguntar o que você precisa. Mas muitas vezes essa rede de apoio, até por conta, né, de gerações passadas, de ter um padrão, né, que hoje em dia não se necessita mais, né, olha para essa mãe e quer julgar, quer dizer que já sabe, porque já criou mais tantos filhos, porque já tem idade, quando na verdade quer determinar para aquele bebê como é que as coisas vão ter que ser. Coloca agora para dormir, agora tu bota para rotar, agora tu levanta. Quando isso a mãe instintivamente vai saber fazer. Mas olhar para essa mãe que está vulnerável, né, abraçar, conversar, dar uma atenção para ela, às vezes é o que vai fazer com que ela realmente consiga com o seu próprio filho criar um vínculo e uma rotina melhor. Exatamente. E a questão que você falou da realidade com que esse bebê está inserido, né, em que esse bebê está inserido, ele reflete completamente na criança. Então, se eu tenho uma família que está tranquila, bem informada, bem assistida, que tem uma rede de apoio que compreende as necessidades reais, que respeita, né, que aquela família está vivendo a parentalidade dela naquele momento e não é a minha já foi, né, no caso dos avós, né? Então eu estou participando daquele momento, porém a minha parentalidade já foi quando eu tive os meus filhos, então eu tenho que respeitar. Então, uma das frases que eu mais escuto quando eu vou fazer os atendimentos é: na minha época não existia nada disso, né? Então, assim, os avós que tiveram filhos há 30, 40 anos atrás. Naquela época não tinha. Como que era a mortalidade infantil daquela época? É assim, uma coisa que não tem nem comparação com o que a gente tem hoje. Por quê? Porque não tinha informação. Então, essa criança, ela pegava a infecção porque o umbigo era mal cuidado, não, né? Então, tinha essa criança desenvolvia N problemas porque a gente não tinha estudos que mostravam que tal atitude podia fazer mal ou faria bem. Então, hoje, as práticas são diferentes. Por quê? Porque a gente tem estudos que comprovam que isso é melhor para o bebê, né? Por exemplo, quando uma das maiores angústias das mulheres é quando esse bebê acaba de nascer, que acha que não tem leite, porque acha que o bebê nasceu, o peito tem que estar explodindo de leite, né?
E a falta de informação faz achar que o colostro, aquele primeiro leite, é um leite que não sustenta. E aí toda a rede de apoio fala, não tem leite, tá com fome. Aquilo gera uma angústia tão grande que vira um caos, né? A mulher, ela desacredita que ela é capaz de alimentar o seu bebê, ela acaba caindo dando fórmula para essa criança, e quando essa mãe ela dá aquela fórmula, gera aquele, não está mais com fome, todo mundo fica tranquilo, aquela criança vai ficar tranquila, mas não é porque ela estava com fome, porque a criança ela chora por vários motivos, né? E por isso é tão importante, né, a gestante ter essa consciência e buscar, e nós como sociedade fazermos cada vez mais encontros de gestantes para que a gente crie essa sociedade com mais consciência e também buscando olhar para essa gestante com um olhar mais humanizado, que eu acho que é isso que falta, porque nós hoje em dia a gente quer muito olhar para essa gestante e dizer o que ela tem que fazer, até porque nós, né, Bruna, eu e você somos mães, então tem coisas que a gente já passou e sabe que a gente pode contribuir. Mas muitas vezes a gente vai fazer o bem muito mais do que contribuir falando algo, apenas acolhendo e perguntando como você se sente. O que você está sentindo nesse momento, né? Tanto na gestação, que é uma grande transformação, como no puerpério. Como é que eu posso te ajudar hoje? Como você está se sentindo? Levar uma comidinha quentinha. Exatamente. Fazer uma coisa e assim. saber escolher e determinar também limites dessa rede de apoio. Porque tem mulheres que têm uma rede de apoio incrível, que é realmente apoio, né? Acolhimento, amor, né? Dando espaço para essa puérpera vivenciar a sua maternidade. Mas tem rede de apoio que não é assim. E que a gente saiba impor limites, né? Que nós criamos esse ambiente já na gestação, com essa consciência do puerpério, para que quando chegue essa mãe esteja um pouco mais fortalecida e consiga realmente fazer as suas escolhas. Porque naquele momento não existe nada mais importante do que o vínculo mãe e bebê. E uma mãe tranquila com certeza refletirá no seu bebê, que também vai ficar tranquilo. Com certeza. E aí também entra a participação do pai junto, né, nesses encontros que a gente, quando a gente faz encontro de gestante, a gente não fala encontro de gestante, a gente fala encontro de casais grávidos. Por quê? Porque a mulher, muitas vezes, nesse processo de parir, de estar ali no pós-parto, ela perde a voz, ela perde a consciência de fazer uma escolha que realmente seja da vontade dela, ou que depois ela não venha se arrepender de uma escolha equivocada. Ou passe até a acreditar no que estão dizendo, achando, pensando, né? A gente fica realmente mais vulnerável. Sim, e o pai tendo esse conhecimento também dessa fase, né, do que é um recém-nascido, o que é uma recém-mãe, ele vai conseguir contribuir de uma forma mais consciente, né? Porque a gente tem ainda, né, o que nós vivenciamos, a gente tem uma sociedade extremamente patriarcal, que o marido, ele não se envolve com os cuidados da criança. Só que a realidade hoje da mulher mudou. A mulher, ela tem que prover também. Então, quando essa mulher, ela tem que pensar na situação dela como mãe, dali 4 meses, ela vai ter que voltar a trabalhar, vai ter que deixar esse bebê com alguém ou numa creche, continuar amamentando, porque o Ministério da Saúde, ele preconiza 6 meses de amamentação exclusiva, só que as leis trabalhistas, a mulher, ela tem 4 meses de licença maternidade. Isso, a conta não fecha? Não fecha. E é uma pressão nessa mulher, né? É uma bomba de informações, de cobranças, tudo tem que fluir, tudo tem que dar certo. Eu não posso errar, né? Então, eu sempre falo que a maternidade, quando a gente não a gente entra e conhece o que realmente está por vir, ela se torna muito injusta para a mulher. E muito pesada. Por isso que a gente precisa abordar cada vez mais esse assunto, abordar todas essas transformações que vão acontecer ao longo da gestação, do puerpério, para que realmente cada mãe se sinta mais fortalecida. Até porque cada uma vai ter a maternidade de uma forma, de acordo com o que já vivenciou, do que está sentindo, né, de como está o relacionamento,
Então, são tantas coisas que envolvem esse bem-estar, mãe e bebê, que tudo, se puder fluir melhor, puder se encaixar, com certeza vai... Que a maternidade, às vezes, a gente coloca algumas expectativas que um relacionamento pode melhorar depois da maternidade. E, na verdade, se eu não tenho um relacionamento estruturado, a maternidade ela só vem a ruir mais. Muito se ouve ainda, né? Ah, engravidou para segurar o relacionamento. Na verdade, não segura nada, coloca a prova, né? A prova. Porque a mulher, ela se transforma totalmente. Tem mulheres que têm uma gestação muito tranquila, mas tem outras mulheres que têm diversas complicações, não apenas fisiológicas, como psicológicas. Sim. Então, a gente precisa ter realmente um relacionamento bem firme, né, cheio de equilíbrio, de diálogo, para que a gente consiga ter essa gestação mais equilibrada, o casal grávido ter acesso a essas informações para que o puerpério seja mais leve. Essa questão por mais, assim, a gestação, por mais que ela seja uma gestação complicada, com muitas intercorrências, mas nada se compara a depois você ter um ser humano, um mini ser humano que depende totalmente de você, né? Então o puerpério, ele é uma coisa assim surreal. É só realmente quem já passou e viveu que consegue dimensionar, né? E ninguém fala isso. Eu lembro que uma das coisas que mais me revoltou quando eu tive a minha primeira filha foi descobrir a intensidade do puerpério. Eu falava, gente, como que ninguém conta isso para uma mulher que vai ser mãe? Porque prepara, né? Ou você vai entrar naquele turbilhão de emoção sabendo, ou você vai estar esperando e vai ser uma coisa mais tranquila. Eu esperava que era pior. Tu sabe uma coisa que eu fiz e que eu acho que me fez bem e eu vou compartilhar hoje, né? Espero que tenha alguma gestante puérpera nos ouvindo, mas eu acho que fez toda a diferença para mim. Eu sempre pensava assim, depois que o meu filho nasceu, da minha filha também, né? Esse dia ele pode ser difícil, porque eu não dormi à noite, porque tá difícil a amamentação, porque essa rotina tá puxada. Mas eu tirava alguns minutos do dia para tomar um banho, colocar a roupa que eu queria e me dar um up, né? Uma maquiagem, arrumar o cabelo, um pouquinho. Eu sempre sentia que quando eu tirava aqueles 15 minutos, 20 minutos, o meu dia se tornava um pouco mais leve. Porque ao me olhar ao espelho, eu não me enxergava tão vulnerável. Eu me enxergava um pouco melhor. Então eu pensava, nossa, foi difícil, mas olha, eu não tô tão mal assim. E eu acho que se nós pudermos falar isso para uma gestante, para uma puérpera, né? Tira um tempo, né? Tenta, vamos nós como rede de apoio oferecer isso para essa puérpera também, né? Toma teu banho, a gente olha o bebê para você, né? Vai lá, tira um tempinho, se olha, se alimenta. Uma das coisas que a gente mais sente falta, eu pelo menos sentia muito, era de me sentar e me alimentar de início a fim, sem interrupções. Ai, Bibiana, mas que coisa pequena, que coisa simples. Mas isso faz a diferença quando todos os dias, por inúmeras semanas e meses, você não tem esse momento, né? E quanto é importante a gente falar sobre isso, porque ninguém fala, mas todas nós mulheres sentimos falta. Tu não sentiu, Bruna, quando você estava no puerpério, essa falta de sentar, de ter esse tempo para se alimentar? Eu tive uma rede de apoio muito boa, né? Principalmente no segundo parto. Mas se você consegue se alimentar, se você consegue tomar um banho, eu falo que o puerpério, ele é a solidão mais acompanhada, né? Porque você nunca está sozinho, você sempre tem uma companhia, só que aquela companhia que você falou do conversar, né? Trocar uma ideia, né? Aliviar a rotina. Exatamente. Você sente ali o puerpério, ele é um momento de luto do que eu era, né? Que eu conseguia pelo menos pegar o celular, né, isso não tem mais, né? Então é muito intenso. E o que a gente tem? O que a sociedade constrói na cabeça da gestante? Aproveita para dormir agora, nunca mais você vai dormir.
Então, esses nunca mais. Quando você entra ali naquele momento de dificuldade, você não entra com uma consciência que é um período e vai acabar. Porque te falaram tanto do nunca mais você vai dormir que você acha que aquele período vai ser pro resto da sua vida. E ela já tá sensível, ela muitas vezes não consegue diferenciar esse sentimento, né? Diferenciar, saber calibrar o que ela tá ouvindo. Isso. Então, na minha primeira foi mais difícil, porque eu achava que, nossa, o que eu fiz da minha vida? Eu vou trocar a fralda de 3 em 3 horas e dar peito. A única coisa que eu pensava, que falaram que era pro resto da vida. E aí a gente perde muita coisa. Você perde... a leveza do dia a dia, da rotina. E até de contemplar as pequenas conquistas da criança, né? Porque você tá tão focado em passar e aquela criança fazer 1 ano e passar essa fase difícil. E aí depois que você tem essa consciência, você percebe que ali a fase que eles são bebês, que é de 2 a 3 anos no máximo, é o menor tempo da sua vida que você vai ter eles tão teu, né? Assim, tão debaixo da tua asa. E você vai perdendo. São poucos anos. Porque as pessoas, elas não falam das dificuldades. Elas tentam falar de uma forma que você entende completamente diferente. Assim, você deixa de aproveitar achando que a tua vida realmente acabou, só que a gente não dá o valor no que precisa. Porque vai ter os dias difíceis, mas vão ter os dias bons. E aí a rotina vai tomando forma, e quando você vê a tua maternidade já vai ter acontecido. Vai encaminhada, né? E você tá vivenciando mundo, melhor. Né? Eu acho que o que fica de mensagem hoje para o nosso podcast é isso. Né? A nossa sociedade estar mais preparada para essas rodas, né, de conversa dos casais grávidos e não apenas da gestante. E conseguir abordar mais esses assuntos ainda na gestação, para que quando vier o puerpério e esse bebê estiver inserido nessa família, que seja um ambiente mais acolhedor, mais tranquilo e preparado para o que vai vir, né? E a gente como mãe de meninos também, ensinar que a paternidade ela tem que ser vivida de uma forma intensa. E junto mesmo. Que é o que vai tornar a maternidade das nossas filhas mais porque fácil. A conexão do bebê com o pai, ele já acontece ainda na barriga. Muitas pessoas não sabem, mas acontece, já tem artigos que respaldam isso. Cientificamente já se sabe. Então, a voz do pai é reconhecida pelo bebê, né? O jeito. Então, se ele for inserido já na gestação, com certeza o puerpério, ele é muito mais tranquilo, né? Fácil nunca vai ser. Não é leve, muito leve, né? Mas ele pode ser um pouco mais tranquilo, com certeza. E logo que esse bebê nasce também, né? Muitas coisas que a gente pode inserir o pai na rotina para fortalecer, para ele saber que aquele colo é um colo porque pra mãe, então assim, você chegou o bebê pra mãe, é meio que automático, natural, ele para de chorar, porque ele sentiu o cheiro, reconheceu aquele ambiente, que é um ambiente que ele foi gerado, que ele foi criado, e o pai, a gente tem um pouco mais de dificuldade para esse bebê acalmar em outros colos, e do pai também, mas quando o pai, ele começa a criar esse vínculo desde lá da maternidade, que a gente tem uma técnica que a gente faz hoje, quando a mãe não pode fazer o contato pele a pele, a gente faz com o pai, sabe? O pai tira a camisa e coloca esse bebê só de fraldinha, isso já vai fortalecendo esse vínculo, ele já vai reconhecendo aquele colo como um colo de segurança, sabe? E faz toda a diferença para essa família. E é lindo a mãe ter essa consciência e permitir com que o pai vivencie tudo isso, porque tão importante quanto a mãe para o filho é o pai para o filho. É o casal unido, né, para que essa nova vida venha mais tranquila, mais acolhida. É a base de tudo, a né? base, uma base bem fortalecida para que os frutos venham e frutifiquem toda a nossa história. Exatamente. Bruna, foi um prazer te ter aqui hoje. Espero que a gente consiga debater mais sobre esse assunto em outros podcasts. Eu espero que tenha ficado um gostinho de quero mais para todas as gestantes, puérperas, todos esses casais grávidos que nos acompanham hoje também. Eu que agradeço. Para mim sempre é uma honra falar de um assunto que eu amo tanto, né? Os gestantes e bebês assim estão presentes diariamente na minha vida. E eu acho que assim é uma coisa maravilhosa quando a gente consegue
mostrar uma forma diferente, mais tranquila de viver esse momento tão especial na vida da mulher. Com certeza, com conhecimento se torna tudo mais tranquilo e leve. Sim. Muito obrigada a você que nos ouviu e nos assistiu hoje, e obrigada também aos nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast aconteça. E você, eu desejo que desperte o seu eu antifrágil.